Salve galera da internet! Hoje eu vou mostrar para vocês como aumentar a potência do sinal do Wi-Fi da Vivo. Estou mostrando para vocês aqui um modem da Vivo. Primeiramente você vai precisar de uma chave, um alicate universal, um estilete, uma palhinha de aço e uma chave de fenda Phillips de 2 pinos de metal, aqui ó, 2 pinos. A parte de baixo ele tem uns pezinhos de borracha. Tem que remover esses pezinhos de borracha. Você vai retirar os parafusinhos que estão aqui nesta parte que está encoberto com o pezinho de borracha. Vai retirar a tampa. E aqui está o nosso modem, que é o modem que vem aí, a maioria deles são assim. Observe que é a placa do modem. Por que o sinal Wi-Fi desses modem não são bons? Observe, a anteninha dele é 2 chapinhas soldado na placa. Então a potência do sinal e a qualidade, ela fica muito a desejar, ela se perde. Então a ideia é soldar um pino aqui e outro aqui, e ela vai aumentar muito a potência do sinal e a recepção. Porque tem 2 anteninhas? Porque uma emite o sinal e a outra recebe. Uma é emissora e outra é receptora. Então, depois de aberto aqui, como esse aparelhinho é um aparelhinho da Vivo, ou seja, ela não pertence ao usuário, é propriedade da operadora, então é importante que vocês possam depois estar numa eventual troca ou numa eventual substituição, vocês podem estar removendo essa pecinha que vai estar soldado na haste, essa peça aqui, ó, ela vai estar soldada aqui. E você pode soltar ela, né, com ferro de solda e devolver o aparelho para a operadora. Essas 2 pecinhas que está aqui, uma soldada na placa e a outra aqui, a gente não vai mexer em nada do que está aqui. Só vamos acrescentar um pino soldado que vai ser a extensão da antena. Essa placa do modem no seu respectivo lugar. E vou mostrar como que faz essa soldagem dessa haste e depois como que coloca a haste de cobre. Colocando a placa no seu devido lugar, ela vai ser encaixada aqui. Pronto, ela está encaixada no seu lugar. Antes de fazer a soldagem, é preciso você remover essa placa e passar uma palhinha de aço nessa extremidade dessa anteninha aqui. Você vai ter que passar um pouquinho nessa extremidade para poder a solda pegar aqui, plaquinha de essa latinha que tem aqui. Então você dá uma passada com a palha de aço, famoso bombril. Observe que na lateral ela tem esses furinhos para ventilação. Então nós não vamos adulterar a caixa, não vai ser perfurada em nada, apenas vamos aproveitar esse furinho que já existe para passar essa haste aqui, ó. Vamos aproveitar, ela já tem os furinhos, você só vai ajustar melhor para poder transpassar, e ela vai ficar uma nessa posição e a outra nessa outra posição. Continuando, depois de ter feito o espaçamento na lateral, da onde que é essa haste aqui? Essa haste é daquelas ponteiras de multímetro. Eu cortei ela, as 2 que eu não estava utilizando, é ponteira de multímetro. Essa haste de metal é aquelas hastes de ponta de prova, utilizada em multímetro. Tem um pedaço dela, então ela se presta muito bem para fazer como uma extensão da plaquinha.
Então, se na sua região você não encontrar, eles vendem isso aqui separado também. Eles vendem a parte. Okay? Se vocês não encontrar, vocês podem estar utilizando um prego de aço, não um prego comum, porque o prego comum ele acaba enferrujando. Então, um prego de aço, e aí você só vai aumentar um pouquinho o diâmetro desse furo, que ele já vem todo furadinho para ventilação. A ideia é não alterar essa caixinha, porque ela é propriedade da operadora. Caso você precise uma substituição, soltar com ferro de solda, e ela vai ficar impecável, do mesmo molde original, ou seja, sem adulterar a estrutura da placa. Okay? Eu já vou colocar a haste, e na sequência eu vou mostrar como que eu soldei. Uma haste já foi soldado na chapinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês no detalhe. Aqui, ó. Então, como eu disse, são duas antenas, uma é emissora e a outra é receptora. Agora vou colocar a outra haste e vou soldar nessa outra parte aqui, ó. Já está soldado as duas hastes. Observe aqui, ó, no detalhe, muito bem soldado. Evite deixar cair pingos de solda na placa. Mesmo quando você for dar uma limpada com a palhinha de aço, dá uma soprada depois para não ficar nenhum resquício de nada, para não que faça contatos e venha danificar a placa. Então dá uma boa soprada, limpa bem, não deixa nenhuma impureza. Essas duas hastes já vai melhorar de sobremaneira o sinal. Ela já vai dar um ganho, mas ainda não está finalizado o processo. Isso aqui é só uma parte dela. Agora vou montar a caixinha. A segunda parte, colocar duas hastes de cobre aqui. Okay? Então essa parte ela já está pronta. Vou mostrar no detalhe, sem adulterar a caixinha. Bom, gente, a haste de cobre que eu estava falando é essa daqui. Eles vendem por metro. Você vai encontrar, se você for de São Paulo, você vai encontrar essa haste aqui lá na Florêncio de Abreu, a estação de metrô mais próxima. Você vai descer na São Bento, saindo sentido 25 de março. Você vai subir, saindo 25 de março, você vai dar na Florêncio de Abreu. Aí você vai na lojas que vende material para tubulação de gás, eles vão vender por metro. Deve estar em torno de 14, 16 reais um metro dessa haste aqui. Ela não é tão cara. O diâmetro desta haste é 5/16 avos. Haste de cobre para você que está em São Paulo. Se você que não é de São Paulo, você mora em outros estados, aí você deve procurar aí na sua região, nas casas de material que vende para tubulação de gás, acessórios, você vai encontrar essa haste de cobre, 5/16 avos. Para quem quer a antena na parte, só visando pegar a parte interna do Wi-Fi, ou seja, você não quer jogar o sinal para fora, então vou mostrar os dois jeitos de fazer isso. A primeira, você vai pegar 30 centímetros de tubo, pode deixar ela saindo com 2 centímetros, você pode deixar com 2 centímetros, pode deixar com 3 ou 4 centímetros, então ele vai ficar um ângulo de 90 graus, porém mais curto. Então ela vai ficar nesse sentido aqui, okay? E aqui também nesse sentido. Essa ponta aqui eu coloquei um acabamento aqui, eu coloquei um rebite, pequeno, e ele deu esse acabamento, caso você queira fazer isso. Esse é um jeito que dá para fazer. O segundo jeito, que eu quero pegar tanto na parte interna como na parte externa. Como eu moro aqui no prédio, às vezes eu estou na parte de fora e eu quero receber o sinal também. E esse sinal ele não chega bem. Aí você vai ter que pôr um outro roteador e tal, ou um duplicador de sinal, mas usando o mesmo modem, é possível você ampliar o sinal. O segundo jeito, você vai pegar um cabo no mínimo de 2,5
ou até 4 milímetros, você vai soldar nessa haste aqui. São 2 cabos. E você vai elevar a altura mais ou menos até encostar no pé direito, se você mora em residência ou apartamento. E você vai subir, no meu caso aqui ele está subindo por dentro e está saindo aqui em cima. Aquela haste que eu havia falado, uma vai ficar, essa haste de cobre, foi feito um furo na parede. Esse buraco que você está vendo aí é um sistema de ventilação, eu aproveitei e furei, mas você pode pegar uma broca longa e perfurar a parede de um lado para o outro, corta no comprimento de 60 centímetros. Então, geralmente a parede tem 17, 19 centímetros de espessura, ela acabada. Então você corta com 60 centímetros e deixa 20 centímetros passando pela parede. Aí os 20 centímetros fica para cá e os 20 centímetros fica para fora. Então vai formar um U. O cabo que vem, ele vai ser soldado nessa parte aqui, tá vendo? Um numa haste e o outro na outra. É bom que ele está aberto, assim dá para ter uma visão legal. Você vai soldar o cabo e depois você passa uma fita. Então essa haste, ela vai jogar o sinal para dentro e a parte para o lado externo vai jogar o sinal para fora. E como ele está na parte mais alta do pé direito, então ele cobre todos os cômodos da casa. Geralmente o sinal do Wi-Fi ele tem que ficar sempre na parte mais alta. Então você corta essa haste com 60 centímetros aproximadamente. E aí você deixa 20 centímetros de folga, um dedo aqui de espaço e vou fazendo um U. Aí esse fio de cobre que está descendo, ele vai ser interligado lá no molde que a gente estava fazendo a soldagem daquela pecinha. Nesta peça aqui que nós tínhamos soldado. Essa é a ponta de prova, né, de multímetro, que eu cortei ele. Fiz a soldagem, tá muito bem soldado. Deixa eu mostrar aqui no detalhe. Aqui, ó, muito bem soldado. Agora é só passar uma fita isolante. O cabo, ele vai ser soldado na haste que eu mostrei lá em cima. Então você corta 60 centímetros. Se você comprar 1 metro, aí você vai cortar as duas com 50 centímetros. Mas é bom comprar 2 metros, que é antes sobrar do que faltar. Que aí você pode fazer sem ficar economizando nessa parte, que aí você vai ficar com uma boa recepção, tanto na parte interna quanto na parte externa, usando o mesmo modem da Telefônica, sem usar roteador, sem usar duplicador de sinal, usando o mesmo sistema, apenas aproveitando o que você já tem. Esse modem eu falei Telefônica, mas agora é a Vivo, ele tem duas, então vamos mostrar aqui na parte externa, ele tem dois cabos de rede e uma RJ11 da Telefônica, e aqui é o RJ45, entrada de força, botão liga e desliga, do reset, você volta às configurações de fábrica. Então aqui, ó, ele é assim. Às vezes você só precisa de uma ou duas saídas de cabo de rede, então não há necessidade de você ligar um roteador, você só vai ligar um computador, um notebook, então não precisa ficar gastando dinheiro com roteador. Usando esse mesmo sistema você consegue aumentar a potência, e eu vou mostrar na prática se isso realmente funciona ou não. Eu tenho um programinha que eu baixei na internet que mede a potência do Wi-Fi. Eu vou mostrar se o sinal tá bom ou não, ou se não teve nenhuma influência. Eu vou usando esse princípio aqui, apenas colocando uma haste cobre. Tem umas anteninhas que vendem por aí, mas elas são muito caras e eu acho que não são tão boas como eles falam. Esse sistema poderia ser feito também na parte de cima. Acontece que se você perfurar aqui, depois você não vai conseguir tirar essa tampa. Além do que você vai estar adulterando a estrutura da caixinha. E aqui em nenhum momento
eu alterei a estrutura, porque esse molde aqui ele pertence à companhia. Então eu aproveitei apenas o furo de ventilação. Então a qualquer momento eu posso estar retirando ele sem causar nenhum problema na caixinha do molden. Então eu vou dar uma pausa e já na sequência eu já vou estar mostrando como que eu fiz o sistema, ele já todo pronto e todo montado, e vou testar a potência do Wi-Fi, se realmente ele melhorou ou não melhorou, ou se ele ficou pior. É importante deixar esse modem fixo, você fixar ele na parede, para ele não ficar solto toda hora a gente mexendo, caindo no chão. Observe que ele tem 2 espaços aqui, furo. Ele pode ser colocado tanto nesse sentido, na horizontal, quanto na vertical. Então é bom você fixar ele, deixar ele fixo, para ele não ficar solto, o pessoal ficar mexendo ou cair no chão, já que ele vai estar com a haste mesmo, então não há mais necessidade de deixar ele jogado em cima de uma bancada. No caso, se o cabo de rede que for conectado for curto, aí você pode providenciar um cabo mais comprido, de 3 metros, 2 metros, 4 metros, e deixar ele fixo. Okay? Fiz as instalações, vou mostrar para vocês. A caixinha é importante vocês fixarem ela. Vocês escolhem um lugar da sua casa, do seu apartamento, pelo menos os fios ficam tudo num ponto só. Ou seja, eu escolhi esse local aqui, porque ele já tem um ponto de tomada. Coloquei um filtro. É importante você colocar um filtro. Aqui o sinal que vem do RJ11, ele passa, divide, um vai para o cabo ADL, que vai para o modem e para o telefone. Então esse, ele tem um filtro, todos eles têm um filtro. E aí todos eles estão presos, tudo num ponto só. A haste que nós tínhamos soldado, que eu mostrei, ela vem por um cabo, ela passa aqui por dentro. É importante que por dentro, onde ela passa, não esteja cabo de energia elétrica, senão você vai ter que passar ele por fora, por um eletroduto. Porque se você passar ele junto com um cabo de fio, o que vai acontecer? Ele vai pegar a interferência eletromagnética dessa energia e vai jogar pro Wi-Fi. Então é importante que esteja todo preso, né? Pelo menos aqui essa bagunça é uma bagunça organizada e fica tudo no mesmo canto. Eu escolhi esse cantinho porque aí eu posso fechar com a cortina, ele fica atrás, então ninguém vai ver esse local, e ele fica tudo num ponto só. Aquele cabo que está soldado num fio que vem por dentro da parede, né? Ele passa aqui, ó, e vai subir na haste de cobre. Aquela haste, uma parte que está para o lado de fora e outra para o lado de dentro. Vocês vão soldar o cabo aqui e o outro também. Ok? Aqui está aberto, como eu havia falado, que é um sistema de ventilação, mas num caso de vocês vão perfurar a parede com uma broca haste longa e vai cortar uma haste de 60 centímetros de comprimento. 20 fica para o lado de cá e 20 fica para o lado de lá. Aí vocês viram, forma esse U. A hora de provar para vocês, aqui são os canais que vai estar ligado, e eu vou mostrar se a potência do sinal, aqui são os canais que tem vários no Wi-Fi, e aqui é o meu, onde está ligado. É importante também vocês fazerem a configuração desse aparelho e escolher um canal que não esteja sobrecarregado. Por exemplo, no meu aqui eu escolhi o canal 7. Aqui, ó, eu escolhi o canal 7 porque os outros canais estavam sobrecarregados. Então é importante você escolher também uma frequência que não esteja saturada. Você vê, ó, muita gente no canal pendurado no canal 1, outros, às vezes quando chega à noite tem muitos no canal 11.
um só no canal 2. Eu escolhi o canal 7, que está aqui embaixo. E aí você tem aqui a potência do sinal. Pode ver, a potência do sinal está muito boa. Aqui ó, mostrando para vocês que a anteninha que eu instalei lá, ele dá uma qualidade muito boa. Como eu estava mostrando para vocês, aqui são as faixas de frequência. Tem várias pessoas agora nesse momento aqui. A minha frequência aqui tá aqui ó, Simone Thomas está em azul. Você vê que estava tudo embolado lá. O meu canal estava na frequência 6, no número 6 eu mudei. Estava muito sobrecarregado. E agora eu peguei uma frequência mais limpa. Agora aqui vocês podem ter, ó, o meu tá numa frequência mais limpa. Esse Simone Thomas. E aqui testando a potência máxima do canal. Você vê que ele está estourando o sinal, provando que vale a pena fazer a mudança usando o mesmo modem da Telefônica, sem colocar duplicador de sinal, sem colocar roteador, apenas fazendo a mudança da antena. Você pode ver que o sinal está excelente. Ó, o ponteiro encostou lá. Então tá muito forte o sinal. E aqui o meu canal, que eu separei ele, escolhi um canal vazio. E aqui as frequências dos outros canais do Wi-Fi. Então, o meu tá no canal 7. Canal ativo 7. E aí provando para vocês que uma conexão, uma haste de cobre faz a diferença. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do sisteminha que eu montei. Com essa haste de cobre consegui ter um bom ganho, tanto na parte interna como na parte externa. Um abração, pessoal. Pronto.